Viajei daqui para Brasília, minha família mora em Brasília, família do meu pai. E eu cheguei na casa da minha prima, onde nós íamos ficar hospedados. E estávamos arrumando o almoço. E o Samuel brincando com os cachorros. Ela criava vários cachorros, ele estava brincando com eles. E aí ele passou por mim e falou assim, mãe, faz um suco para mim. Não tinha. Eu falei, não, filho, faço. Ele passou por mim, com 5 minutos, a cachorra retorna toda molhada. E na hora foi muito claro para mim, aconteceu alguma coisa com o Samuel. Só para entender, você conhecia a rotina da família e até do animal para poder ter esse discernimento? Ou foi uma questão mesmo foi espiritual? Totalmente espiritual. Entendimento porque de eles brincavam, essa cachorra em específico era a única que nadava. E o Samuel estava brincando com ela. Jogava bolinha, ela pegava. Jogava bolinha, pegava. Ela era a mais carinhosa dos cachorros. Quando ela voltou, eu tive a certeza de que tinha acontecido alguma coisa. No entanto, eu não fui na direção da cachorra. Eu não queria acreditar que algo podia estar acontecendo naquele momento. Eu entrei para casa, eu estava na cozinha, entrei no corredor nos quartos, comecei a chamar. E o Senhor falou muito claro no meu coração, pode ir lá na piscina que ele está lá. Uau. Eu fui andando devagar. Fui caminhando e cerca de 2, 3 semanas antes, um casal de amigos nossos tinha perdido um filho afogado de 2 aninhos. Então era aquela sensação, isso não está acreditando, isso não está acontecendo. Quando eu olhei para a piscina, a uns 5 metros de onde eu estava, as chinelinhas dele estavam boiando. Eu fui caminhando, pensando em tudo, assim, pensando em 1000 coisas. Tomara que a chinela esteja ali, ele tenha caído do lado, ele esteja atrás das árvores, qualquer coisa. Quando eu cheguei na beira da piscina, ele estava lá no fundinho, virado, bem no fundo da piscina. E você dá a impressão que você chega até a engasgar ainda ao relatar. Aquela cena eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer, porque é uma cena... É porque eu pensei em tudo que ele podia ter passado até aquele momento. Foram coisas de minutos, segundos talvez. Mas eu pulei imediatamente na piscina. A piscina era mais funda, mais alta, né, do que eu. Pulei e eu gritei antes de pular e minha família veio. As pessoas que estavam lá conosco, e eu levantei ele, porque eu não conseguiria tirar ele da água. E aí eu saí da água e o meu filho estava morto. A barriguinha dele já estava bem funda, os olhos cinzas já abertos, e a mandíbula dele, né, aqui já estava bem fundo, mandíbula travada, a gente não conseguia abrir a boquinha dele. E aí... Consegue pensar em alguma coisa, por exemplo, nós sabemos que o nosso organismo ele tende a ter reações diante de emergências. Sim. A adrenalina altera, os seus olhos são abertos, né, para uma amplitude maior, para que você possa resgatar alguém numa emergência, uma força sobrenatural ali também, né, que entra. Você consegue dimensionar que, assim, de coisas que você fez, de força que você viu? Eu não pensei na hora. Não pensa em nada. Eu pulei, assim, não pensei se eu estava tampando o nariz, se eu ia afogar, o que ia acontecer. Mas na hora que você percebeu que eles já estavam com sintomas ali, com características, vamos falar assim, de alguém que você falou, estava morto, meu filho. Você teve essa consciência? Eu tive essa consciência, porque o Senhor falou comigo, me adora e entrega a Ele. Nessa hora? Nessa hora. Desculpa. Fica à vontade. E eu não encostei nele. Eu só comecei a adorar o Senhor, agradecer pela vida dele. Agradecer pelo tempo que o Senhor tinha me permitido estar com ele. E até na época, minha irmã não era cristã ainda, hoje, graças a Deus, ela se entregou ao Senhor. Ela não gostou da minha postura. E eu comecei a agradecer ao Senhor e orar. E aí as pessoas que estavam em volta dele, orientadas pelo SAMU, começaram a fazer os primeiros socorros. Vamos só voltar um pouquinho. Quando você levanta seu filho de dentro da piscina, com todas as características de estar morto, já tinha o SAMU lá? Já tinha alguém? Quem resgatou primeiro? Quem acudiu? Seus familiares vieram? Isso, os meus familiares vieram, tentaram fazer os primeiros socorros. E aí minha prima, que era dona da casa, ligou para o SAMU. E o SAMU foi orientando a cada passo. Falou, eu vou ficar com vocês até a equipe do SAMU chegar. E ele não voltava. Ele não voltava. E eu chorava muito. Assim, eu fiquei numa tensão,
Porque é difícil você ver o seu filho naquela situação, Claro. mas o meu senso de obediência ao Senhor foi tão profundo, eu tinha tanta convicção do que eu tinha ouvido. Eu não vou dizer assim, o Senhor não me permitiu pensar, me entrega e eu te devolvo. Mas eu sabia que aquilo ali era coisa do controle de Deus, sabe? Assim, o Senhor estava ali comigo, tanto para o óbito ou não. Mas quando você então fez a oração, você estava, no primeiro momento, obedecendo ao Senhor com a convicção de que Ele falou, entregue seu filho para mim. Como assim, vou levá-lo. Que foi coisa que nesse sentido. o seu familiar depois não gostou dessa oração, como se fosse assim, deixa, já morreu, larga para lá. Não vou fazer nada, porque existia uma expectativa de como mãe, eu sacudi, se eu tentasse alguma coisa, e eu não tive reação. Eu tirei ele da água, ele deitado no chão, as pessoas fazendo primeiros socorros, e eu do lado só orando e agradecendo. E aí a menina do SAMU orientou cada passo, foi um atendimento incrível, assim. Às vezes a gente até acha que alguns problemas acontecem porque o SAMU não intervém a tempo ou não foi um bom acompanhamento, mas essa pessoa em específico fez um trabalho incrível com a gente. E aí foi quando eu escutei o primeiro suspiro. E aí eu comecei a ministrar a vida no Samuel, sabe? Assim, comecei mesmo, Senhor, ministrar a vida do Senhor na vida dele, traz o Samuel de volta para mim. E comecei a chamar por ele, filho, a mamãe está aqui, chamando ele, e ele custava puxar o ar e voltava e parava, custava puxar o ar, voltava e parava. E aí a gente começou a ver que alimentos começaram a voltar. Ele tinha acabado de comer uma coisa, a gente tinha chegado em Brasília, muitas horas de viagem. Isso durante o procedimento que estava sendo Isso feito? Em 8 minutos. Meu pai, o procedimento está sendo feito para resgatá-lo, de tirar essa água toda que ele havia afogado. Para trazer a vida. Aí ele começou a expelir um pouco de água e com isso a gente viu que tinha muito alimento. E aí a gente forçou bem a mandíbula dele, colocamos a mão por dentro e começou, assim, muita comida. Na verdade, assim, até outros alimentos que não tinham feito digestão ainda. E aí ele começou a ter uma respiração com dificuldade, mas mais frequente. E aí o SAMU já tinha sido chamado, né? Isso tudo foi pelo telefone. Com 9 minutos a equipe do SAMU chegou. Quem fez esse procedimento, já que você estava do lado orando, quem fez esse procedimento? Qual familiar seu ali que estava perto, que acudiu? Foi a minha irmã, que é quem estava mais perto. Deixa eu aproveitar, Janaína, eu sei que é um momento de dor, mas eu acredito que o programa não está aqui à toa e pode colaborar com pessoas. Você acredita que diante dessa situação, porque eu não passei por ela, então eu não sei discernir essa situação, mas, por exemplo, se alguém tiver, nós, normais, na vida normal nossa, tivermos orientações acerca de procedimentos assim, de primeiros socorros, ajudaria ou não? Ou o SAMU é suficiente para te orientar naquele momento? Eu acho fundamental. Para mim, depois eu inclusive procurei saber, fiz curso. Ótimo. Coloquei o Samuel em natação. Ótimo. Porque eu acho que assim, é uma coisa básica que todo mundo precisa saber, porque não é só... A minha irmã, por exemplo, foi fundamental nesse processo. Porque há 15 dias atrás, ela tinha visto um afogamento na praia e ela, chocada, acompanhou todo... Olha como que Deus foi lindo. Oh, Pai, que coisa linda, Deus foi incrível. E ela acompanhou e ela fez tudo orientada pelo SAMU, ela sabia os tempos certinhos da expiração, sabe? Tá, perdão, só quis parênteses que a gente poder claro, aproveitar isso é sensacional. E instruir a pessoa de casa, por favor. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Não, e às vezes não é o seu filho ou o seu parente, né? A gente pode ter alguém necessitar. Igual a minha irmã viu essa situação na praia e ela conseguiu multiplicar isso na vida de um parente. Claro. Às vezes a gente pode estar numa situação, né? Porque a questão do afogamento tem também algumas questões de engasgo de criança que podem ser resolvidos de maneiras parecidas. Então, acho que é fundamental, então, principalmente para quem tem criança. Ótimo, então vamos voltar lá. Eu fecho meu parênteses. É só porque aí, então, a sua irmã estava no procedimento, o SAMU estava a caminho para poder vir e dar os procedimentos finais ali. A menina que estava nos atendendo falou, olha, vocês podem levar ele para dentro de casa, esfriou, né, bastante, coloca ele em outro lugar e aguardem que o SAMU vai chegar. Só que ele começou a gritar muito. Ele berrava. E quanto mais ele berrava, mais dificuldade ele tinha de respirar. E eu comecei a cantar para ele. Cantei vários louvores. Tem a música Príncipe da Paz, né, que é uma música do Diante do Trono. Eu cantava muito para ele quando ele estava na minha barriga. Muito. E isso começou a acalmar ele. Tanto que o nosso resgate, aí o pessoal do SAMU chegou, viu que ele estava naquela situação, porque ele não abria os olhinhos.
Então, quando eles abriam os olhos estavam cinzas, então ainda estava faltando oxigênio. Eles falaram, ele precisa ser levado urgente. E numa praça perto dali já tinha um helicóptero nos aguardando. Só que com a questão de eu cantar para ele, o chefe da equipe falou assim, eu não tenho como levar essa criança sem a mãe, porque eu não me cabia dentro do helicóptero. Ele falou assim, eu não sei o que ela está fazendo, mas eles precisam ir juntos. E aí nós fomos dentro de uma ambulância e eu fui cantando para ele o tempo todo, até ele chegar. E a oxigenação veio voltando até chegar no hospital. Inclusive foi no hospital que eu desabei. O filho que, na sua percepção ali, estava morto, fizeram um procedimento para ressuscitá-lo, né? Exato. Ele ainda estava faltando oxigênio no seu cérebro por causa de alguns sinais que você percebeu nos seus olhos, e vocês então chegam até o hospital. Isso. Para os procedimentos médicos finais. Sim. Chegando lá, ele ficou gritando ainda muito, né? O pai dele até, né, tinha ajudado bastante, chegou no hospital também, a gente tentando acalmar ele. Ele gritava bastante. E aí os médicos resolveram dar uma medicação muito forte para ele, porque eles estavam com medo dele ter uma parada respiratória e ser, infelizmente, o que, né, daria um final na história, já que ele tinha conseguido alcançar tantas coisas. Desculpa, só a minha ignorância nesse sentido técnico, médico, eu não sei. Mas, por exemplo, uma pessoa que passa por um afogamento, né, ele deve estar com falta de ar. Como é que ele consegue gritar se exige tanto de um pulmão para poder... A gente não sabe explicar o que aconteceu. Para o pessoal do SAMU, ele tinha batido, eles achavam que ele estava sentindo muita dor. Então, o pouco de ar que ele tinha, ele urrava, ele gritava muito, entrou no hospital gritando muito. E aí eles pensaram, vamos... Aí deram uma medicação forte, ele dormiu durante 3 horas. Quando ele acordou, o médico falou, você não toca nele, deixa ele descer, deixa ele andar ou conversar e vamos ver o que aconteceu. Aí ele levantou e falou assim, mãe, o que eu estou fazendo no hospital? Eu falei, filho, você está um pouquinho dodói, a mamãe te trouxe, mas está tudo bem, a gente já vai sair daqui. Aí ele levantou, desceu da cama, foi no banheiro, fez xixi, voltou, sentou e falou assim, mãe, você sabia que eu afoguei? Eu falei, sabia, filho, mamãe trouxe você no hospital porque ficou um dodóizinho no seu pulmão, você vai tomar o remédio e vai ficar tudo bem. Ele falou assim, eu fiquei te esperando na água, você demorou muito para me buscar. Eu falei, filha, é porque a mamãe ficou um pouco sem coragem. Ele falou assim, mas não tem problema, porque enquanto você não vinha, eu estava conversando com Jesus. Ai, isso tira o ar da gente. Eu falei, é mesmo, filho? Meu pai, que coisa linda. Ele falou assim, mãe. Meu Deus. Ele ficou comigo o tempo todo. Ele me levou num lugar lindo, que tinha uma mesa muito grande, cheia de frutas. Só que eu só comi banana e maçã, porque eu não gostava das outras. Você sabia que ele me ressuscitou? Eu falei, sabia. Ali eu tive a convicção, né, do agir e do controle lindo de Deus em tudo. E o mais lindo foi que o médico entrou e ele falou assim, eu não estou vendo sequela nenhuma nele. Para uma criança que ficou, eles calcularam em torno de 5 a 6 minutos, né, debaixo d'água.